Muito bem-vindo a mais um vídeo no canal. Vitória épica do Porto, mais uma, 3-1 sobre o Arouca, mas já em cima do apito final. O Porto chegou a estar empatado, é uma vitória mais que justa, as vitórias assim sabem até melhor, mas acho que não era necessário ter chegado a este ponto. Já vamos analisar tudo, mas primeiro, já sabes, pedi que deixes o like para dar uma força aqui ao canal. Não te esqueças também de subscrever o canal se ainda não subscreveste. Somos quase 11 mil subscritores. E depois já sabes, deixa a tua opinião, porque este jogo aqui foi épico e deve ter sido vivido muito intensamente, não só no estádio, mas acredito também por ti. Acho que todos os portistas sabiam da importância deste jogo e o Porto mexeu aqui com as emoções. É um final épico deste jogo. Então eu começaria a análise de hoje pelo início. O Farioli desta vez não surpreendeu nada no 11 inicial. Acho que a única alteração que ele iria fazer e que podia deixar ali alguma dúvida era em relação ao Borja Sainz. Eu tenho quase a certeza que Borja Sainz ia ser titular neste jogo, só que infelizmente por causa do que aconteceu com a mãe, que faleceu a mãe, ontem já demos os sentimentos aqui ao Borja Sainz, teve que jogar o Pietuzewski. Podia jogar também o William Gomes, naturalmente havia outras soluções, mas eu vi ali um sinal realmente que o Farioli iria pôr o jogador que está em melhor forma neste momento neste Porto, que é o Pietuzewski, e não surpreendeu, jogou com o Pietuzewski. De resto o 11 foi todo o que esperávamos, jogou o Kiwior, chegámos a pôr a possibilidade de jogar o Prapites, mas realmente acho que o Prapites, aquilo que eu dizia, acho que foi o último jogo em que ele podia jogar, que tinha assim uma janela aberta para a titularidade, e acho que agora até ao final da época a única esperança que ele tem de jogar é se houver uma onda de lesões muito grande, até porque o Noé Pérez está aí já quase pronto para jogar novamente, e acho que até ele está à frente do Prapites para ser titular nesta equipa. E o Porto começou então este jogo com o Arouca, um jogo, como eu dizia, muito parecido com o jogo com o Rio Ave. São equipas que estão ali do meio da tabela para baixo. O Rio Ave um pouco mais fraco, também está a lutar para não descer. O Arouca está um pouco mais desafogado, mas não muito. E foi realmente um jogo parecido, um jogo que teve sentido único. O Porto fez o que quis do jogo, praticamente o Arouca não criou perigo. Mas começando então pelo início, o Porto começa com aquela jogada estudada logo, com a bola ao centro, bola no guarda-redes, bola para a frente, toda a equipa na frente. Froholt, que está em grande forma, está cada vez melhor, acho que empurrado por Fofana. Eu via o jogo com uns amigos e já lhes dizia isso logo no primeiro, a jogada do Porto, em que o Porto marca golo. Eu comentei com eles que eu acho que o Froholt está a sentir a pressão de Fofana e depois do final do jogo confirmou isso, mas já lá vamos. O Froholt pega na bola, faz um cruzamento ao segundo poste, claramente estudado, e Pietuzewski vai com tudo, e é isso que às vezes falta também aos jogadores do Porto na finalização, é ir com tudo, com aquela sede de marcar golo. Ele vai com tanta vontade que até vai contra o poste e chegou-se até a temer o pior, que pudesse ter fraturado alguma coisa, que ele ficou muito queixoso. O árbitro, como sempre, demora 2 horas, demora imenso tempo, não faz sentido o Eduardo demorar tanto tempo para validar o golo. Ao menos teve essa vantagem que, como Pietuzewski não podia festejar porque estava no chão, ao menos quando o tempo que o árbitro demorou deu para ele recuperar e depois já festejar com os colegas e com o estádio e com a equipa. Foi uma entrada à campeão do Porto, uma entrada à Dragão com muita força, muita impetuosidade, só que é aquela coisa, nós já estamos habituados a este Porto confia muito nos lances estudados, não é só cantos. Esta jogada inicial, a primeira jogada do jogo também é uma jogada estudada. O Porto tenta sempre esta forma de começar o jogo com a equipa toda na frente, vai testando fórmulas diferentes e resultou. O que acontece a partir daqui é que o Porto começa a gerir o jogo. É verdade que o Porto esteve mais subido no campo, muito à imagem do que aconteceu com o Rio Ave. Acho também por um pouco de falta de capacidade do adversário, também ficou atordoado por ter marcado o gol de início, mas isto é o perigo do Porto Farioli. Quanto mais cedo marca, mais cedo gera. Eu acho também que o Farioli ainda é um treinador jovem, ele ainda tem 36 anos, acho que isto é uma das coisas que ele vai ter que evoluir. Ele já é muito bom em muita coisa, realmente ele é um perfeccionista. Defensivamente ele trabalha a equipa a top, a equipa está toda muito bem montada, mas ele gera o jogo muito cedo, ele confia demasiado num 0. Eu não sei como é que ele não sente o sofrimento, porque fica uma ansiedade em todo o estádio, em toda a gente, mas ele e a equipa parecem não sentir ansiedade, confiam muito no seu processo. Acho até que Francisco Moura, que mais uma vez ficou no banco, acaba por sair, não tanto no erro com o Casa Pia, mais do erro com o Sporting, precisamente por isso, porque foi um erro no fim, e ele quase que não perdoa os jogadores que falham, que sentem a pressão no final. A equipa é completamente à prova dessa pressão. E o que é que eu acho? Acho que o Porto continuou subido, mais por convite do Arouca, continuou a atacar a primeira parte toda. Podia ter marcado vários golos, mas eu acho que este Porto coloca tanta intensidade e tanta vontade e tanta estratégia em segurar o adversário, em ter o máximo de controle do jogo possível, que depois no momento de finalizar não tem cabeça para isso. Acho que muitas vezes é um bocado leviano na forma como o Porto faz o último remate ou o último passe, e acho que isso tem muito a ver com a mentalidade do treinador. Ele já disse que basta ganhar por 1, se já estão a ganhar por 1, claro que querem marcar, por isso é que ele mantém sempre um desequilibrador. Hoje era o Pietuzewski,
mas depois não vão com a mesma fome para o 2-0 e acabam por confiar bastante que alguma bola há de entrar. Vamos manter tudo bem, tudo ótimo, vamos evitar que o adversário remate, vamos evitar que o adversário tenha a bola, vamos evitar tudo. Isto vai cansar muito a equipa, mas numa ou noutra jogada pode entrar golo. É um bocado esta mentalidade do Porto, só que eu acho que começa-se a provar que não é bem assim, porque também é preciso estratégia na frente, também é preciso vontade na frente, também é preciso essa intensidade e às vezes falta ao Porto. Um outro ponto contra este Porto, acho que é o PP e o Denis Gul andam muito apagados. Eu sei que o PP é o extremo que tem que equilibrar a equipa, que tem que defender mais, e é por isso que Pietuzevski brilhou tanto. O Pietuzevski fez de tudo, e hoje Denis Gul não tem como se queixar. Pietuzevski fez N cruzamentos de trivela, cruzamentos de pé esquerdo, pé direito, espetacular. Eu diria que Pietuzevski era o melhor em campo. Isto até ao final do jogo. Acho que no final do jogo mudei a minha opinião em relação a quem é um homem de jogo, mas já lá vamos. Acho que até o próprio Zaidu também fez muitos cruzamentos, o Alberto Costa também, e o Denis Gul não aproveitou uma. O Denis Gul tem ali um remate em que ele não acerta na bola, que era um golo cantado. Tem outro golo cantado na frente do guarda-redes, eu penso que foi a assistência do Zaidu, em que ele também falha a bola por cima, e o Denis Gul está a falhar golos que não se perdoam ponta de lança. Eu acho que foi a última oportunidade dele a titular. Sabemos como o FI vem melhorando a sua capacidade física, e o Denis Gul, como eu dizia, teve um grande reforço de confiança do Farioli antes do jogo. O Farioli manteve toda a confiança no jogador, voltou a puxar por ele, como já tinha feito antes do jogo com o Rio Ave, a dizer que o Denis Gul vai marcar golos, que os golos vão surgir e que é o ponto de lança que ele confia, mas isto aqui não vai durar sempre, porque eu acho que Denis Gul vai confirmando aquilo que temos dito aqui no canal, de que ele é um avançado com muitas qualidades, e mostrou isto no jogo de hoje. Ele pressiona muito, tem técnica, tem força física, ajuda muito a equipa, mas não tem golo, e é o que eu digo, o Porto já teve muitos pontas de lança assim. Normalmente os pontas de lança portugueses são assim, os avançados portugueses não são muito goleadores, têm outras capacidades. É um jogador, como eu dizia ontem, para marcar 10, 15 golos, mas o Porto precisa de um ponta de lança para marcar 20, 30, e acho que não é o Denis Gul, pelo menos para já. Ele também é um jovem, como eu dizia, ele estava talhado para ser suplente, do nada, de repente aparece-lhe esta oportunidade de ser titular, e também acho que o afeta psicologicamente. Ele pode também estar nervoso, pode ser fruto de alguma ansiedade, e fruto também de uma equipa que não põe tanta intensidade assim e não privilegia assim tanta finalização. Há outros jogadores que falharam, por exemplo, o Gabri Veiga continua a fazer remates com pouca força, o PP também continua a pôr pouca, eu não diria vontade, mas pouca intensidade, pouca intenção nos remates, porque também teve 2 oportunidades para marcar. O Pietuzevski também teve azar, podia ter marcado ali mais golos. O Frolt chega a mandar uma bola ao poste, mas acho que foi muita imagem do que aconteceu com o Rio Ave. O Porto foi falhando, mas o Porto não se chateia com isso. Farioli mantém-se impávido e sereno porque está a ganhar 1-0, porque confia no resto dos processos da equipa. Só que isto aqui é sempre um risco. Até com o Arouca, com o Rio Ave também poderia ter sido, mas de facto o Rio Ave, aquilo que eu dizia, muitas vezes o Rio Ave a perder 1-0, a meio da segunda parte lembrava-se que ainda estava em jogo e notava-se o desespero da equipa do Rio Ave, quase a pedir para o Porto fazer o 2-0 e o Porto não fazia. E acho que o Arouca passou pelo mesmo na primeira parte, mas na segunda parte o Arouca pareceu-me vir com uma estratégia de remate fora da área. Logo na primeira jogada o Arouca manda uma bola à trave, acordando o Diogo Costa, que ainda não tinha feito nenhuma defesa. De facto o Porto está com uma defesa incrível, voltou o Kiver, voltou a muralha polaca, e realmente o Porto está muito forte na defesa. Surpreendente, o que me surpreende mais é a qualidade do Zaidu. Eu acho que eu já olho para o Zaidu como um titular desta equipa a lateral esquerdo, embora eu saiba que quando voltar Tiago Silva, Kiver é o lateral esquerdo e que Martim Fernandes também está à frente dele, mas Zaidu e Pietuzevski é aquela dupla que é impensável, nunca ninguém imaginou que fosse possível. Um jovem de 17 anos que chegou há pouco tempo, um lateral esquerdo que já passou por lesões graves, que já está há muitos anos no Porto, já foi dado como sedentário umas quantas vezes. E os dois fazem uma dupla espetacular. O Porto ataca cada vez mais pelo lado esquerdo, graças a eles os dois. Pietuzevski nem era para ter jogado hoje se tivesse Borja Sainz, quase certeza. Também se a defesa do Porto estivesse toda apta, provavelmente Zaidu também não tinha jogado, mas os dois merecem o mérito de ter feito um grande jogo. E o Porto realmente segurou muito bem ali defensivamente. Também teve um Pablo Rosário, como sempre, muito competente na defesa. Soma sempre muito à defesa do Porto, mesmo jogando a 6. Só faltou mesmo Tiago Silva naquela defesa de betão do Porto, como sempre muito bem organizada, a não deixar passar nada. Só que o Arouca pareceu-me vir com essa estratégia na segunda parte, de rematar de fora da área, mandou aquela bola à trave, foi um aviso. O Porto pareceu não ter levado muito a sério. Dá-me a impressão que ali a partir dos 55 minutos o Porto já recuou um bocado. É um bocado um vício que o Porto tem, de que se está a ganhar já há muito tempo começa a recuar. O Porto não tem problemas com isso. Dá-me a impressão até, não sei se te lembras de uma arrancada do
do Gabri Veiga, que me ficou na retina, em que ele corre o campo todo para recuperar uma bola e é muito aplaudido pelo estádio, e depois vai com a bola outra vez para a frente e ataca outra vez sozinho, faz ali 2 sprints inacreditáveis. Eu acho que o que passou pela cabeça do jogador foi: eu já sei que vou ser substituído, não tarda nada, porque Farioli faz sempre as mesmas substituições aos mesmos minutos. Acho que foi por isso até que ele quis ali cansar-se e levar ali ao limite a sua capacidade física. E o Porto realmente estava a recuar, já estava a preparar-se para as substituições seguintes, quando o Arouca faz mais um remate fora da área e marca golo. Foi de facto uma carambola ali, um remate um bocado fortuito. O Diogo Costa não vê a bola partir, fica surpreendido, toda a equipa do Porto fica surpreendida e começa a pairar no Dragão, como sempre, aquele trauma, claro, que os portistas têm. Eu acho que sinceramente, fala-se muito de Farioli, eu acho que Farioli não tem esse trauma, porque ele continua a segurar muito bem os resultados de margem mínima. Mas porque o Farioli também perdeu o campeonato com o Ajax, mas os portistas passaram muito por isto. Nós passamos muito por isto na época passada, há 2 épocas, jogos em que o Porto sofre um golo que é um balde de água fria e não consegue reagir. Só que este Porto não é um Porto dessas épocas, é um Porto com muitos argumentos, com muita capacidade, com soluções no banco quase infinitas, e bastou o Farioli, quando a equipa começou a atacar mais e a pressionar mais o Arouca já começou com o seu antijogo, porque também sabia que não tinha muito mais possibilidade de marcar um 2-1, porque o Porto é muito forte defensivamente, e o facto de marcar um golo já o acorda, ainda por cima no Estádio do Dragão, e o Porto começa a carregar, e a entrada a saída do Pablo Rosário com a entrada do Fofana que muda o jogo completamente e que mostra que o Porto tinha muito mais armas que o Arouca para ganhar o jogo. Farioli volta a acertar nas substituições, é realmente um dom que ele tem, é mais uma das características do treinador do Porto. Uma das vantagens é que ele faz muito bem as mexidas na equipa, quando é preciso. Quando não é preciso, ele faz só as substituições conservadoras normais para manter a equipa estável. Mas aquela entrada do Fofana para o lugar de Pablo Rosário não me pareceu nada óbvia, mas ele acaba por colocar um Froholt mais forte fisicamente. Acho que é esta a definição do Fofana. E o Fofana entra com tudo. Ele já tinha dito na apresentação que era um jogador que gostava de dar tudo em campo e cansar-se. Daí está aí a prova. Contra o Sporting já foi decisivo, depois aconteceu aquele infortúnio do Francisco Moura e o Porto acabou por empatar, e Fofana volta a entrar com tudo, faz ali uma série de arrancadas que puxa por todo o estádio. O próprio speaker já estava a puxar pelos adeptos, começa a sentir-se que realmente o Porto estava aí para cima, os adeptos a puxar pela equipa. Este tipo de vitórias dá sempre mais emoção, era desnecessário, mas acaba por dar mais emoção. E o Fofana acaba por ganhar um penalti porque ele estava imparável. Aquele penalti, para mim é claro, eu sei que o treinador do Arouca, e fizeram muita questão de falar do treinador do Arouca ter reclamado, é normal, sentiu-se frustrado, até porque ele sabia que mesmo tendo mais 9 minutos a equipa não ia ter capacidade para cair em cima do Porto, porque o Porto estava muito forte e já estava com aquela adrenalina de ir atrás do resultado, e o Fofana ganha o penalti inevitável. Eu acho que aquele golo ia surgir a qualquer momento, porque o Porto estava com muita capacidade em cima do adversário, já com a carne toda em cima do assador. E quem vai para marcar o penalti, surpreendeu-me, foi o William Gomes. Não sei se os marcadores que estariam escalados já tinham sido substituídos, como o Gabri Veiga, como o PP. O que é certo é que o William Gomes, ele marca muito bem o penalti. Aquele penalti é indefensável, aquilo nem o super-homem defendia aquele penalti, muito bem marcado, e mais uma explosão de alegria, muita emoção, loucura no Dragão, aquela loucura que não haveria se o Porto tivesse ganho mais calmamente, que dispensaríamos teoricamente, mas depois na prática dá outro sabor à vitória. E depois o Porto ainda consegue fazer um 3-1 com mais uma grande jogada do William Gomes a fazer uma trivela, também a mostrar ao Piatusevski que ele também sabe fazer trivelas, também para marcar o seu território. É uma grande entrada do William Gomes. Eu fico agora até na dúvida quem será o homem do jogo. Eu sei que o Fofana, para mim, revolucionou o jogo e é o grande responsável por o Porto ter dado a volta tão rápido, mas acho que o William Gomes também faz uma entrada espetacular e faz o golo e uma assistência, portanto acaba até por ter mais influência no resultado do que o Fofana. Tendo em conta que o golo era uma questão de tempo, talvez o William Gomes melhor em campo. É um bocado injusto para o Piatusevski, mas tem sido sempre assim. O desequilibrador que brilha até aos 60 minutos é sempre substituído, e depois, se o jogo vai tendo as suas características, vai mudando, ele pode deixar de ser um homem de jogo, porque a substituição é um bocado cedo demais. E acho que foi o que aconteceu aqui ao Piatusevski, que é um bocado injusto porque deu tudo. Foi o jogador que mais desequilibrou no Porto. Lá está a dar também a fazer jus àquela posição dele, que é desequilibrador mesmo. Mas acho que é o William Gomes o homem de jogo. Fofana e Piatusevski ficam naquela. Também te pergunto a ti e peço para deixar nos comentários quem é que achas que foi o homem de jogo. Acho que é um destes três. Sei que o Bednarek também fez um grande jogo. Há aqui vários jogadores do Porto que jogaram muito. Froholt também está em muito melhor forma, mas diria que está entre estes três. Eu escolho o William Gomes para o homem do jogo. E depois então o William Gomes faz esse cruzamento de trivela e Mofi encosta para a baliza. Parece pouco, mas não é. O Denis Gul teve várias oportunidades de fazer o mesmo e não conseguiu. Acho que Mofi mais que justifica já a titularidade no Porto. Acho que o Denis Gul
nem é castigo ali para o banco. Ele nunca marcou a titular no Porto, parece até uma espécie de maldição, portanto pode até ser mais útil como suplente, a entrar no fim e pode ser que marque golo. O Denis Golo costuma ser mais eficaz aí, portanto, e também continua a sua evolução, e acho que o Mofi para já parece-me pelo menos com mais energia. Os jogadores, os reforços do Porto, os 4, chegaram com muita energia, os 4 já se impuseram praticamente na equipa, fazem muita diferença, e acho que é uma questão de tempo para ele entrar. E claro, aqui começa-se outra vez a colocar aquela questão, por exemplo, do Fofana poder jogar a titular. Eu hoje pensei até que o Farioli ia colocar Froholt e Fofana ao lado um do outro no fim do jogo, já depois do 2-1, e deixar Mora uns minutos ali só mais vagabundo ali ao lado do Mofi, mas não. O Farioli é muito conservador nesse aspecto e manteve Fofana a 6 e Froholt ao lado do Rodrigo Mora. Depois, analisando então os jogadores um por um, como já é tradição aqui no canal, Diogo Costa esteve bem. O Diogo Costa não teve nada a fazer aqui. Eu acho que ele no golo ele podia ter feito melhor, podia ter defendido. O remate não é assim tão colocado ou com tanta força. Ele simplesmente não vê a bola partir e não tem reflexos para se atirar. Ficou um bocado mal na fotografia, mas realmente ele não veio a bola partir. Era uma bola difícil, apesar de não ser um remate nem muito colocado, nem com muita força, mas mérito também para o Arouca, que tinha aquela estratégia que acho que foi a única também que resultou contra este Porto. Mas é um bocado ingrato. É o tal guarda-redes de equipa grande, como dizíamos ontem. Tem uma oportunidade para defender e tem que fazer tudo. Se não conseguir, depois, claro, fica complicado dar-lhe a nota. Em relação depois ao Alberto Costa, o lateral direito, acho que faz um bom jogo. O Alberto Costa, para mim, eu tenho dito que gosto mais dele que o Martim. Acho que ele está a aproveitar muito bem a lesão do Martim e está a se impor na equipa. Ele acabou por não ver o amarelo, se não me engano. Por acaso acho que não viu o amarelo e, portanto, vai poder jogar no jogo com o Benfica e acho que vai se manter. Não sei como é que o Martim Fernandes vai estar, mas uma vez que a lesão do Martim, ao que dizem, é muito complexa, temos aqui lateral direito, portanto a lateral direita está sempre bem entregue. O Alberto Costa, quando o Porto precisou de atacar mais, era praticamente um extremo e ele é sempre muito fiável na frente, ele é muito intenso, muito forte, cruza muito bem, portanto acho que é um bom jogo do Alberto Costa. Depois a dupla de centrais, a muralha polaca voltou, um grande regresso, regressou em grande. Kivior e Bednarek faz um grande jogo, mais uma vez. Bednarek chega ali, tem ali um toque e ele joga com sangue na boca, ele joga de qualquer forma, realmente é mesmo um central à Porto, é um centralão. Kivior sempre com mais classe, com mais qualidade na posse, sempre mais, parece mais tímido, mas também com muita classe, não passa nada por aquelas duas torres. Chegava a dar pena do avançado do Arouca, muito baixinho à beira dos dois, e realmente andou ali a correr atrás deles, porque eles são muito bons com a posse de bola entre os dois e depois distribui o jogo, e têm outras valências, conseguem atacar, conseguem criar perigo nos cantos. É mais um grande jogo desta dupla. Acho que no gol não há nenhuma culpa a apontar a eles. Inclusive, Bednarek é quem faz o passe para o 3-1, para o Willian Gomes, depois fazer o cruzamento para o Mofi. É um grande passo Bednarek. Os dois, Kivior e Bednarek, têm uma qualidade com o posse de bola, com a bola nos pés, que não é tão comum em centrais. Realmente, uma grande exibição da dupla de centrais do Porto. Depois, Zaidu, mais um grande jogo. É o terceiro jogo. O Zaidu está-se a afirmar. É como eu digo, o Zaidu não na hierarquia seria o quarto. Teríamos Francisco Moura, Kivior e Martim Fernandes à frente dele. Mas eu acho que essa hierarquia já está obsoleta. Eu acho que Zaidu merece até ser titular contra o Sporting. Não sei se concordas com esta minha afirmação. Eu sei que já vamos ter Tiago Silva, vai ser Kivior, lateral esquerdo, 99% de certeza. Mas Zaidu, muito bem. Também é se calhar mais útil em jogos em que pode atacar mais, tem mais liberdade, porque ele é muito forte nessas arrancadas que ele faz. Um bocado a imagem do Alberto Costa, só que sem tanta força física, e também por isso mais mérito para ele conquistar um treinador que normalmente quer jogadores com mais estampa física, e portanto o Zaidu a renascer mais uma vez e a fazer grandes jogos. Mais um grande jogo do Zaidu. Ele chega até a fazer a tal assistência para o Denis Golo, podia ter dado o gol da tranquilidade do 2-0, é uma grande assistência. Ele depois até fica ali um bocado frustrado com o Golo por não ter marcado o golo, mas é um grande jogo do Zaidu. Depois o número 6, Pablo Rosário, não sabe jogar mal. Pablo Rosário tem essa capacidade defensiva melhor do que o Varela nesse aspecto e é mais imprevisível na transição. Ele consegue soltar a bola muito rápido ou fazer arrancadas quando é preciso, embora hoje Fofana superou nesse aspecto, nas arrancadas. Mas acho que Pablo Rosário torna o Porto sempre mais forte defensivamente e mais forte nas transições. Já sabemos que o Varela é melhor em posse, é mais forte, remata também melhor, mais forte nesse aspecto. São dois jogadores diferentes, mas acho que para este estilo de jogo de Farioli, Pablo Rosário é tudo o que Farioli precisa ali na posição 6, e é mais um grande jogo de Pablo Rosário, que ainda tem esse lado também de líder. Vê-se ali muitas vezes a puxar pelos jogadores mais jovens ou a falar com o árbitro, a pressionar. Tem ali algumas manhas realmente de líder também, e nunca se esconde do jogo. Realmente o Pablo Rosário também é um poço de energia, como Farioli tanto gosta. Depois o Froholt faz logo a assistência, logo a começar para o Pietuzewski, e já se viu o que é que vinha aí. O Froholt realmente faz mais um grande jogo, ele está a subir de forma. Acho que pressionado por um Fofana, que é uma verdadeira besta e que
até o Froholt, que é o melhor médio do campeonato português, fica ameaçado por esse Fofana. Eu espero que o Porto consiga contratá-lo, porque ele realmente, principalmente neste estilo de jogo de Farioli, é mais um jogador que se encaixa como uma luva. O Porto conseguiu um Froholt melhorado, mais experiente, mais maduro e mais forte fisicamente. Claro que o Froholt, tendo só 19 anos, eu acredito que vai ser muito melhor que o Fofana, vai ter uma carreira melhor. É possível que seja um jogador até muito melhor, mas neste momento eles estão taco a taco. Eu sei que o Froholt é o titular, mas acho que o Fofana tem entrado e tem rebentado com tudo, e acho que o Froholt está a subir novamente de forma muito por causa dessa pressão. Falava-se muito dessa questão em relação ao Samu, chegou-se a falar que o De Jong e depois o Mofi chegaram para pressionar o Samu, que jogava melhor sob pressão, e aqui acho que o Froholt é a mesma coisa. Portanto é mais um grande jogo do Froholt também, encher o meio campo. Nada a dizer, realmente está em todo lado, está no ataque, está na defesa, podia ter marcado o golo, mandou uma bola ao poste, e se a bola tivesse entrado, provavelmente estamos aqui a falar do melhor em campo, porque faz uma assistência, um golo e depois o grande jogo que fez. Depois o Gabri Veiga, sempre mais apagado dos três do meio campo, já é também um clássico. O número 10, seja Mora ou Gabri Veiga, é sempre mais apagado. Ele tem ali uma ou duas oportunidades para fazer golo, ele tem ali uma ou duas perdas de bola um bocado estúpidas, mas de qualquer forma distribuiu bem jogo, fez aquilo que se pede num 10 de Farioli. É sempre um pouco limitado para a técnica que ele tem, mas fez a tal arrancada, por exemplo, sempre muito dedicado a manter os equilíbrios da equipa, mesmo sendo o número 10, muito forte fisicamente. E teve ali bons apontamentos, também não vamos, ele teve, principalmente no início do jogo, teve ali boas marcações, uma delas podia até ter dado golo, mas acho que dos três do meio campo até foi o que esteve pior, e ele faz até aquela arrancada porque já sabia que ia ser substituído aos 60 minutos. Os próprios jogadores, e nós também que estamos a ver de fora, já quase que adivinhamos essas substituições. Depois do ponta de lança, Denis Gul, uma completa desilusão. Eu acho que o Denis Gul ou está nervoso ou realmente não tem golo, pode acontecer. Como eu digo, há muitos pontas de lança que o Porto já teve na sua história. Eu aqui há uns dias dei o exemplo do André Silva, do Hélder Postiga. Em todas as gerações acho que já tivemos pontas de lança destes. Os pontas de lança portugueses muitas vezes têm estas características são muito completos, têm muita coisa boa, mas depois na hora de marcar o golo ou não estão no sítio certo ou falham um remate. Acho que o Denis Gul é um caso desses. Pode ser fruto da juventude, pode ser nervosismo, mas acho que foi a última oportunidade dele no Porto a titular. É o que me parece. Esta é a época, claro, é o que me parece. Depois, em relação ao extremo esquerdo, Pietuzewski partiu a louça toda. Na primeira parte foi melhor em campo, até aos 60 minutos melhor em campo. Fez cruzamentos de tribela, fez cruzamentos de pé esquerdo, fez assistências, fez golo, sentou os adversários, correu de forma incansável. Portanto acho que foi um grande jogo do Pietuzewski. Podia ter sido o melhor em campo se tivesse jogado o jogo todo, e acho que ele aguentava, porque ele é um jovem que vê-se tem muita energia, mas como eu digo, é uma espécie de Willian Gomes do lado esquerdo. Farioli contratou exatamente para isso, e entrando o Willian Gomes, ele tira Pietuzewski. Isso é óbvio, já sabemos como são as substituições. Depois o PP do lado direito também jogou do lado esquerdo depois na segunda parte. É o extremo dos equilíbrios. Falta ao PP remate, falta golo. O PP está há muitos meses sem marcar golo, ele já podia ter marcado. Hoje ele tem duas oportunidades muito boas, mas eu acho que tem a ver também com cansaço, porque ele realmente tem mais exigência tática do que tem o outro extremo desequilibrador. O PP é ótimo, tem muita técnica, podia desequilibrar mais, mas Farioli incumbiu até como extremo mais experiente dessas funções, e acho que PP cansa-se também, é natural, é o que acontece a quase todos os jogadores do Porto. É muita intensidade noutras funções e depois na hora de decidir enfrentar a baliza acaba por não conseguir. Mas é também um bom jogo do PP, muito competente. Então se olharmos para o estilo de jogo de Farioli, é um grande jogo. Se olharmos para aquilo que foi o que ele deu ao jogo, acho que esteve um pouco apagado. É sempre um bocado dúbia a análise ao PP, mas acho que é mais ou menos assim que se resume a exibição dele. Depois, a entrada do Rodrigo Mora para o lugar do Gabri Veiga. O Rodrigo Mora entrou também muito ansioso. Eu acho que o Rodrigo Mora quer mostrar muito serviço logo quando entra, faz muitas arrancadas, ele muitas vezes até sai ali da posição 10, porque ele também sabe que um desequilibrador que entra na segunda parte aos 60 minutos tem sempre mais liberdade. Depois, quando o Porto precisava de atacar mais, ele foi um dos jogadores que mais correu. Teve ali pormenores muito bons de domínio de bola, de fintas, que ele é muito bom nesse aspecto. Mas acho que faltou-lhe um pouco de clarividência. Também naquela hora que as emoções estavam à flor da pele era difícil, e ele foi-se encostando à frente, mas acho que deu energia, mas podia ter dado mais. Mas realmente acho que entrou nervoso, com pouco tempo de jogo. Mas já sabemos também que o Rodrigo Mora, posição 10, não é a posição de origem dele, assim como o Gabri Veiga. Os dois estão um bocado limitados, mas dentro dessas limitações tem feito os possíveis, e acho que o Rodrigo Mora não entrou mal, mas podia ter entrado melhor. Depois o Willian Gomes faz uma grande entrada à extrema-direita. Já não vimos o Willian Gomes assim há muito tempo. Ele chega até a ensaiar aquele famoso remate à Hulk que ele fez na primeira volta, fazia mais vezes, chegou até a fazer golos assim, por exemplo contra o Sporting, quase marcou o golo assim, tentou de todas as formas, faz uma grande driblada, uma grande assistência para o Mofi e marca o penalti de forma exemplar. Ele riu-se na cara do guarda-redes, não parecia nada nervoso, toda a equipa nervosa. Eu reparei, por exemplo, que o Bednária, que nem olhava para o batedor de penalti, o estádio todo em suspenso.
E o William Gomes a mostrar também a fruto da sua juventude, 19 anos, a mostrar ali ao que vinha e também a impor-se um pouco perante um Piatusevski, que está a começar a impor-se como esse ídolo dos adeptos que tem mais técnica, que era um bocado o papel do William Gomes, que ele tentou aqui, baralhou aqui toda a cabeça dos adeptos, que agora não sabemos quem é. Eu acho até que Farioli poderia, e é por isso, vendo o final do jogo, eu até te faço esta pergunta. Não achas que Farioli poderia jogar com os dois, William Gomes e Piatusevski, de início? Não seria um Porto que provavelmente arrumaria o jogo mais cedo? Será que ia desequilibrar assim tanto? Contra uma equipa como o Arouca ou com uma equipa como o Rio Ave, que não são assim tão fortes, será que o Farioli não podia arriscar de vez em quando? A mesma pergunta se coloca em relação a colocar Gabriel Veiga e Mora ou colocar Fofana e Frolt juntos. Farioli não arrisca nada e depois, claro, acabamos por sofrer, mas realmente ele parece estar sempre no controle da situação. Tanto que ele faz a última substituição que decide o jogo, que é o Fofana. O Fofana entrou e rebentou completamente com o meio campo do Arouca. Ele entrou com muita energia, fez quilómetros, fez piscinas, entrou pela área dentro, ganhou o penalti, fez remates, tentou tudo, assistências, tudo. Grande jogo do Fofana, grande entrada também. E grande aposta do Farioli, que tem todo o mérito na alteração que ele faz. E portanto isto é o resumo do jogo do Porto. É Farioli continua a confiar nas jogadas estudadas, o gol do Porto é uma jogada estudada, continua a confiar num só desequilibrador nos jogos em casa, em 2 desequilibradores nos jogos fora, continua a dar prioridade a outros aspectos do jogo e praticamente a dizer, eu sei que a bola vai entrar de alguma forma, o que importa aqui é mantermos coesos e não sofrer golo. Acaba sempre por conseguir o golo, ou muitas vezes, a maior parte das vezes. O problema é que depois pode acontecer uma surpresa, como aconteceu com o Sporting, já sem tempo para recuperar, e talvez por isso que Francisco Moura acaba por ser depois riscado da equipa. Desta vez acontece ainda com o tempo, e quando acontece com o tempo, Farioli tem as armas todas no banco, tem tudo e tem acertado muito, já não é a primeira vez. Eu lembro, por exemplo, contra o Braga, para mim foi uma das mais clássicas, em que Farioli colocou o Gabriel Veiga à extremo direito e o Porto ganhou assim. E Farioli hoje coloca Fofana, também não era uma substituição muito óbvia, e é assim que o Porto consegue dar a volta ao texto e conseguir superar uma equipa que já estava no seu antijogo e já estava ali com o autocarro, já a preparar-se para o empate. E portanto parece que o Porto é realmente imune a estas coisas desde que não sofra golo logo a acabar o jogo. Mas acho que o Porto podia ter evitado isto tendo feito o 2-0, podia ter carregado um bocado mais, podia ter sido um pouco mais eficaz, podia ter sido um jogo mais tranquilo, mas acaba por ser um jogo com muita emoção. É mais uma vitória épica, grande vitória. O Porto continua com 4 pontos de avanço, continua em primeiro lugar, continua a caminho desse campeonato. E olhando até para a exibição de hoje, mais uma vez eu reforço que acho que este Porto tem uma palavra a dizer na Liga Europa. Acho que vai ser na Liga Europa onde vai ser mais forte nas eliminatórias. Já sabemos que o adversário vai ser o Stuttgart. Também perguntar-te o que é que achas do adversário do Porto. E de resto é isso, já sabes que eu volto amanhã com mais um vídeo, também para analisarmos com mais tranquilidade o que aconteceu no jogo, para analisarmos as palavras de Farioli. Estou muito curioso para saber o que é que ele achou do jogo, para analisarmos as declarações também de algum jogador, para analisarmos alguma notícia que surge, entretanto, até ao próximo vídeo. E já sabes, antes de terminar o vídeo, pedir apenas que deixes o like para dar uma força aqui ao canal, pedir que subscrevas o canal se ainda não subscreveste, para atingirmos essa meta de 11 mil subscritores. E depois, de resto é isso, já sabes que análise ao Porto diária e sem filtro é só aqui. Um abraço e até amanhã.